Era um sábado no final de agosto, um daqueles dias abafados em que o sol parece estar tentando sufocá-lo pressionando as janelas. Enquanto eu me preparava para a realocação, Thomas insistia, eu estava puxando caixas empoeiradas para fora do sótão enquanto transpirava pela minha camisa. Ele decidiu abruptamente que era hora de reduzir o tamanho depois de morar na mesma casa por 25 anos. Foi o que ele disse. Não encolher, não alterar, não transição. Como se eu estivesse entre a bagunça. Eu me abstenha de discutir. Na verdade, eu nunca fiz. Não valeu mais a pena. O perfume de madeira envelhecida, isolamento obsoleto e grinaldas de Natal negligenciadas encheram o sótão. Eu era o único lá em cima. Como qualquer outro sábado, Thomas estava na sala de estar com ar-condicionado, pés acima, bebendo uma bebida de bourbon e assistindo a um verdadeiro documentário criminal. Eu vi isso naquele momento. Um pacote escondido em meio a pernas de móveis quebrados e uma pilha de papel de embrulho desbotado. Ao contrário dos outros, não foi marcado como roupas de bebê de YLA ou decoração de inverno. A tinta preta grossa foi usada para manuscrita este. Meu cônjuge de verdade. Eu olhei para isso por um tempo. Minha reação inicial foi rir. Uma piada antiga. Um pacote de brincadeiras do ensino médio. Talvez Lyle compôs quando criança enquanto fingia ter uma madrasta oculta. No entanto, a caligrafia era muito grande e metódica. Eu caí de joelhos. A tábua do chão rangeu debaixo de mim, e a ação rachou meus joelhos. Eu toquei a tampa de papelão com a mão. Fita amarela quebradiça foi usada para selar. Eu abri. As bordas estavam prontamente rasgadas, como se a caixa estivesse apenas esperando alguém para encontrá-la. Não havia muitos itens dentro. Uma fita azul desbotada. Uma polaroid de uma mulher desconhecida com cabelos pretos, maçãs do rosto afiadas, um lenço carmesim, perfume ainda agarrado às fibras e risos no sol. Além disso, havia uma nota em um envelope amarelado na parte inferior. Peguei em minhas mãos e virei. Daniele foi a única palavra escrita nas costas na mesma caligrafia que o rótulo. Daniele era um nome desconhecido para mim. Eu li a carta. Era uma palavra sensível. A tinta estava um pouco manchada, como se estivesse molhada uma vez. Ou apenas agarrou-o com muita firmeza. Você sempre foi um único, eu li. Eu penso nela com ela todos os dias. Eu já tive o suficiente de atuar. Nesta semana, estou arquivando a papelada. Eu quero que nossas vidas finalmente comecem. Thomas, eu assino isso. Minhas mãos começaram a tremer. Sentei-me no chão do sótão, cercado por sombras e poeira de isolamento, e li de novo e de novo. Eu pensei que talvez eu estivesse interpretando mal, que eu entendi mal, que isso era algo de antes de mim. Mas não foi, porque logo abaixo da carta havia um envelope legal, no interior, os documentos de divórcio arquivados em nosso município, datado de 2 de outubro de 1998, assinados por Thomas Hovan. E ao lado de sua assinatura, um espaço em branco. Nenhuma assinatura da esposa. Mas aqui está a coisa. Essa esposa não era eu. Casei-me em Thomas em março de 1999. Eu apenas sentei lá, quieto, entorpecido. O sótão estava quente, mas minha pele ficou fria. O tipo de frio que se arrasta nos ossos que nenhum aquecedor pode consertar. Minha respiração veio em suspiros curtos. Lembro-me da parte claramente, como meus pulmões haviam esquecido como trabalhar. Eu não estava chorando. Ainda não. Eu estava em um lugar além do choro. 25 anos. 25 anos limpando o nariz da filha, esperando quando ele trabalhava à tarde, cozinhando suas refeições favoritas, perdoando todas as distâncias, todo o silêncio, todo o ombro frio. E agora eu segurei em minha mão prova de que meu casamento foi construído sobre algo inacabado, algo desonesto, uma caixa secreta rotulada como uma confissão, escondida como se eu nunca procurasse. E talvez eu não tivesse. Talvez se não estivéssemos nos movendo, eu nunca o teria visto. Talvez Thomas pensasse que a poeira cobriria seu passado para sempre. Talvez seja por isso que ele queria se mudar em primeiro lugar. Eu não gritei. Eu não andei para baixo e o confrontei. Eu nem liguei para minha irmã Junho. E ela geralmente é a primeira pessoa a quem vou quando algo se sente errado.
Em vez disso, fiquei lá no chão do meu sótão, meus joelhos enfiados no peito, segurando uma carta endereçada a uma mulher que não era eu, e eu sussurrei quase sem som: quem sou para ele? E foi aí que começou. Não a dor. Não, isso começou anos atrás. Lentamente, silenciosamente, como vazamento de água sob uma porta. O que começou naquele momento foi algo completamente diferente. O desenrolar. As pessoas sempre dizem que você não pode fingir uma vida inteira. Que ninguém pode manter uma mentira por 25 anos. Eles estão errados, porque eu morava dentro de um. E eu adorei. Quando conheci Thomas, eu tinha 32 anos. Eu parei de ensinar em tempo integral para cuidar de minha mãe, que estava lutando contra a demência de início precoce. Meus dias estavam cheios de fraldas adultas, telefonemas confusos e lágrimas que nunca a deixei ver. Eu não tive tempo para namorar. Eu não acreditava que merecia muito ele ouve. Não então. Então ele apareceu. Ele era gentil, educado, o tipo de homem que ouviu quando você falava e se lembrava das pequenas coisas, como eu tomei meu chá ou que odiava a mastigação alta. Foi isso que me pegou. Ele nunca se esforçou demais. Ele me fez sentir seguro. Esse tipo de coisa importa quando você passou anos tentando manter uma família unida sozinha. Casamos 1 ano depois. Eu usava um vestido verde pálido, não branco. Era simples. Sem fotógrafos, apenas eu, Thomas e um balconista do tribunal com batom nos dentes. Ele olhou para mim como se eu fosse o começo de sua vida. E eu acreditava que estava. Quando Laia nasceu, tudo diminuiu da maneira mais bonita. Thomas trabalhou longas horas, mas eu não me importei. Fiquei em casa com nossa filha, transformei a sala de reposição em um berçário, enchei-a de livros suaves e canções de ninar. Todas as opções que fiz foram para nossa família. Havia manhãs de domingo quando Laia rastejava para a cama conosco, seus cabelos encaracolados derramando pelos travesseiros. Thomas alcançava os lençóis e segurava minha mão sem uma palavra. Aquelas eram as manhãs que me convenceram de que eu tinha tudo. Desisti da pintura quando Laia completou 2. Não foi um momento dramático. Eu apenas parei de pegar o pincel. Havia pratos para lavar, lavanderia para dobrar, testes de ortografia para ajudar. Eu disse a mim mesma que voltaria a isso algum dia quando as coisas estavam menos ocupadas. Quando houve tempo novamente, nunca houve. Ainda assim, eu amei nossa vida. Adorei a maneira como Thomas beijou o topo da minha cabeça quando ele chegou em casa. Adorei como tivemos nossos shows, os antigos dramas de detetive com atores britânicos e paisagens de neblina. Adorei como ele deixaria uma nota post-it na geladeira se tivesse uma reunião antecipada. Foi ao escritório. Amo você. Não se esqueça do café. E eu disse a June uma vez, minha irmã, que Thomas era estável. Ela levantou uma sobrancelha. Estável é apenas mais uma palavra para Elise distante. Mas ela morava no Maine. Ela não viu o que eu vi. Ela não viveu nossos ritmos. Carol, meu vizinho e amigo, viu mais. Ela fazia perguntas às vezes: como está Thomas? Vocês dois ainda saem no date nights? Eu sorria e desviaria: você nos conhece, apenas o habitual. Porque havia um habitual. E na minha opinião, isso significava que estava tudo bem. Eu era a mãe que fez cupcakes do zero para eventos escolares. A esposa que sempre soube onde estavam as baterias. A mulher que enviou cartões de Natal a tempo e nunca esqueceu um aniversário. Minha identidade foi tecida na felicidade de todos os outros. Essa foi a medida do meu valor. E Thomas, ele nunca foi cruel. Isso é importante. Não houve hematomas, fósforos gritando, apenas pequenos silêncios. Apenas olhos cansados e perguntas sem resposta. Apenas rotinas que lentamente passaram de hábitos em esconderijos. Ele me disse uma vez, talvez 10 anos atrás, que eu era a cola que mantinha tudo junto. Eu sorri, orgulhoso, mas agora acho que glue segura coisas que já estão quebradas. Eu pensei que nosso amor era do tipo que não precisava de fogos de artifício. Eu acreditava no tipo tranquilo de lealdade, do tipo construído sobre listas de supermercados, captadores de carona e sofrimento compartilhado.
Quando seu pai passou, sentei-me com ele na varanda a noite toda, sem dizer nada. Eu pensei que isso era amor. Eu ainda acho que foi. E eu pensei que ele devolveu. Ele nunca me deu um motivo para acreditar o contrário. Até o sótão. Até que percebi que nunca fui a única história em sua vida. Talvez nem o primeiro. Talvez nem mesmo real. Não para ele. Mas por 25 anos eu vivi como se fosse. Então, quando encontrei essa caixa, a traição não veio apenas dos papéis dentro. Veio de tudo que eu acreditava. As memórias, os beijos, as férias, o orgulho silencioso que eu carregava no peito quando disse meu marido. Essa era a vida que pensei que tinha. Uma vida bonita e comum. E foi isso que tornou tão difícil vê-lo desmoronar. A primeira vez que senti a mudança foi sutil, não barulhenta, não dramática, apenas silenciosa e afiada. Era meu 50º aniversário. Eu nunca tinha sido alguém que fez um grande negócio com os aniversários. Eu não esperava festas ou balões. Eu não precisava de uma viagem às Bahamas ou a um elaborado jantar surpresa. Eu sempre fui simples assim. Mas eu pensei que no mínimo Thomas se lembraria. Ele tinha todos os anos antes. Mesmo em nossos anos mais magros, ele encontraria uma maneira de torná-lo doce. Uma bandeja de café da manhã com torradas queimadas e suco de laranja, um cartão desenhado à mão de Laia, um beijo na testa que fez o resto do dia brilhar. Ele não era extravagante, mas era consistente. E para mim, isso significava tudo. Mas naquele ano, nada. Acordei cedo como sempre. Cheguei para a cozinha, a luz começando a rastejar pelas cortinas. A casa ainda estava sem cheiros do forno. Sem passos do andar de cima. Apenas silêncio. Fiz meu próprio chá, sentei-me à mesa da cozinha, esperando que ele desça. Eu disse a mim mesmo que estava planejando algo. Que talvez ele tenha esquecido temporariamente e se lembraria em breve. Isso talvez Laia, então com 16 anos e profundamente em sua concha adolescente, planejasse algo pequeno com ele. Ele desceu por volta das 8h30, ainda no fundo do pijama, arranhando a parte de trás do pescoço. Manhã, disse ele, indo direto para o cafeteiro. Sem abraço, sem cartão, sem reconhecimento. Eu sorri de qualquer maneira. Manhã. Ele não percebeu o esforço extra que eu fiz, enrolando meu cabelo, colocando batom. Eu até usava o suéter azul que ele costumava dizer que trouxe meus olhos. Ele se sentou em frente à minha mesa, percorrendo e-mails em seu telefone. Eu esperei. Esperou que a luz continuasse em seus olhos. Esperou por aquele momento em que a realização atingisse e ele dizia: "Oh, Elise, feliz aniversário." Eu sinto muito. Eu pretendia surpreendê-lo. Mas nunca veio. Então, perguntei gentilmente, tentando manter minha voz leve: "Você sabe o que é hoje?" Ele olhou para cima, piscando como se nem tivesse registrado minha presença até o segundo. Quinta-feira. Eu ri, tentando demais para fazer bem. É meu aniversário, Thomas. Houve uma pausa, um daqueles terríveis silêncios esticados que dizem mais do que as palavras jamais poderia. Sua boca se abriu um pouco. Oh, certo. Desculpe. Acabei de ser inundado no trabalho. Você sabe como é. Feliz aniversário, baby. Ele se inclinou e me deu um beijo tímido na bochecha, depois voltou para o telefone. Eu sorri. Eu assenti. Eu disse a ele que estava bem, mas por dentro, algo atado no meu peito. Mais tarde naquele dia, Carol parou com um pequeno bolo da padaria, veludo vermelho com cobertura de cream cheese. Ela me abraçou e disse: "É melhor ele estar planejando algo grande para esta noite." Eu ri de novo. Essa risada falsa e fácil que eu estava começando a aperfeiçoar. Oh, você conhece Thomas? Ele não é do tipo de grande gesto. Ela inclinou a cabeça. Talvez não, mas esquecendo o aniversário de sua esposa, isso não é um gesto. Afastei-o, desviei, mudei de assunto. Eu disse a mim mesmo que ele estava apenas ocupado, enfatizado, que ele compensaria para mim. Ele sempre acabou. Naquela noite, comemos comida chinesa em frente à TV.
Ele nem perguntou o que eu queria, apenas trouxe para casa sua ordem habitual. Eu peguei o meu estômago apertado. Eu não chorei. Eu não fiquei de mau humor ou comecei uma briga. Eu me senti vazio, como se eu estivesse lá, mas não na verdade. Como a vida que construímos estava avançando, mas fiquei silenciosamente deixado para trás. E ainda assim eu dei desculpas. Ele está cansado. Ele está sob pressão. Talvez eu não o tenha lembrado o suficiente. Talvez eu tenha sido muito invisível ultimamente. Foi isso que mais doeu. Que eu imediatamente me culpei por ser esquecido. Um aniversário perdido não deve quebrar você. Mas não era o dia. Era o que isso significava. Foi a primeira vez que o vi não como o homem que segurava minha mão no escuro, mas como alguém que não mais procurou por mim. Era a primeira bandeira vermelha, e eu o dobrei e o coloquei no fundo da minha mente, fingindo que não estava acenando bem na minha frente. Não é como se você apenas parasse de existir em seu próprio casamento. Acontece gradualmente, silenciosamente, como o nevoeiro deslizando debaixo de uma porta. No começo, eram pequenas coisas. Thomas parou de perguntar se eu queria café de manhã. Ele costumava deixar uma xícara no balcão, exatamente como eu gostava, um açúcar, salto de creme. Eu nunca tive que perguntar. Então um dia não estava lá. Eu fiz o meu próprio. Eu não mencionei isso. Eu disse a mim mesma que estava sendo boba. Ele estava correndo. Ele esqueceu. Não significava nada. Mas continuou acontecendo. Ele voltou para a casa do trabalho e mal olhou para mim. Eu estaria na cozinha, mexendo uma panela de ensopado ou lavanderia dobrada enquanto as notícias jogavam suavemente ao fundo. Ele dizia, ei, sem olhar para cima. Vá direto para o escritório dele. Feche a porta. Comecei a falar comigo mesmo. No começo em voz alta, depois na minha cabeça, eu ouvi a minha voz perguntando, você teve um bom dia, Elise? O que você fez hoje? Você riu? Alguém te viu? Ninguém fez. Na verdade. Laia começou a faculdade até então. A casa ficou mais silenciosa, maior de alguma forma. Tentei preencher o espaço com rotinas. Eu caminhava para os correios, regaria o jardim, assaria biscoitos que acabava congelando porque ninguém estava em casa para comê-los. Tentei me manter útil, permanecer visível, mas o silêncio ficou mais pesado. Thomas começou a viajar mais. Reuniões do cliente, ele diria, conferências. Ele parou de dizer onde estava indo exatamente, apenas cidades vagas e retornos tardios. Uma vez perguntei se ele poderia adiar uma viagem porque Carol nos convidou para o jantar de aniversário dela. Ele nem olhou para cima de sua mala. Você pode ir sem mim, disse ele. Eu não fui. Fiquei em casa e assisti nosso vídeo de casamento. Estava em um DVD empoeirado na parte de trás do armário de TV. Parecíamos tão felizes, tão jovens. Eu enquanto ria de algo que ele sussurrou para mim no altar. Ele estava olhando para mim como se eu fosse a única mulher no mundo. Sentei-me no chão e chorei. Lágrimas quietas e estúpidas. Eu nem sabia o que estava chorando. O passado, o presente, a mulher naquele vídeo que ainda acreditava estar sendo escolhido todos os dias. Uma tarde, fiz torta de panela de frango, a favorita. Passei horas fazendo a crosta do zero, cortando vegetais do jeito que ele gostava deles. Era o tipo de refeição que costumava fazê-lo sentar, respirar e dizer, Deus, Elise, você me estraga. Mas naquela noite, ele chegou em casa tarde, não tocou seu prato, disse que já havia comido. Sem desculpas, apenas passou por mim a caminho do chuveiro. Rasguei a comida no lixo, mordi meu lábio e disse a mim mesma que não era grande coisa. Mas foi. Não por causa da torta, mas por causa do que dizia. Eu não te vejo. Há um tipo de dor que não é barulhenta. Não bate ou grita. Apenas vive nos espaços onde o amor costumava estar. Como quando seu nome é dito apenas de passagem. Como quando suas histórias são interrompidas por um telefone zumbindo. Como quando sua presença se torna ruído de fundo em sua própria casa. E comecei a me esquecer. Parei de comprar batom, parei de enrolar meu cabelo.
Eu usava os mesmos suéteres esticados, parei de olhar no espelho, a menos que precisasse. Quando fiz, mal reconheci a mulher olhando para trás. Seu rosto estava cansado, lábios pálidos, seus olhos pareciam estar sempre se preparando para o impacto. June visitou uma vez naquele outono e me puxou para o lado na lavanderia. Elise, ela disse suavemente, você está bem? Eu sorri e disse, estou bem. Ela não acreditou em mim. Eu poderia dizer. Mas ela deixou para lá. Porque é isso que as pessoas fazem quando alguém insiste que está bem. Mas eu não estava bem. Eu estava sozinho. E pior do que isso, eu estava desaparecendo. Como uma das minhas pinturas antigas, deixou muito tempo ao sol. As cores sangrando, os contornos embaçando, a forma ainda lá, mas mal. Thomas não percebeu. E talvez, se eu estiver sendo honesto, parei de esperar que ele o fizesse. Porque quando alguém para de fazer perguntas, para de ouvir, para de escolher você dia após dia, não é um grande desgosto. São 1000 pequenos. 1000 lembretes tranquilos de que você se tornou móveis em sua própria vida, útil, presente, silencioso. Eu não sabia isso então, mas estava sendo apagada lenta, com cuidado, e estava deixando isso acontecer. O momento em que quebrou algo em mim aconteceu em um salão de baile cheio de pessoas. Mas de alguma forma eu nunca me senti mais sozinha. Era uma gala de caridade para a empresa de Thomas. Um daqueles eventos anuais em que todos se vendem, finge ser filantrópico por uma noite e tenta não derramar vinho tinto em seus sapatos caros. Eu tinha ido todos os anos com ele. Sempre vestido modestamente, com bom gosto, sempre cuidado para ser educado, solidário, sorrindo ao fundo. Sua esposa, sua mais um. Este ano, eu usava um vestido marinho profundo que não tocava há anos. Carol me convenceu a comprá-lo de volta quando fomos compras em Charleston. Ela disse que fez meus ombros parecerem elegantes. Naquela noite, enrolei meu cabelo, apliquei batom que não combinava com nada que eu possuía e escorreguei de salto que beliscou um pouco, o tipo que você usa quando ainda quer se sentir como uma mulher, não apenas a esposa de alguém. Chegamos ao hotel e tudo parecia o mesmo que sempre. Grand chandelier, 10 macio, pessoas que tocam óculos e jogando risadas falsas no ar. Thomas imediatamente desapareceu na multidão. Eu assisti a parte de trás da cabeça dele quando ele foi puxado de aperto de mão para aperto de mão, sorrindo aquele sorriso que eu não via em casa há anos. Fiquei perto do bar, segurando uma taça de champanhe que não queria, acenando com a cabeça educadamente para estranhos. A maioria dos homens não se incomodou em olhar para mim. A maioria das mulheres olhou além de mim. Então alguém me bateu no ombro. Com licença, você é assistente de Thomas? Eu me virei, piscando. A mulher na minha frente tinha 30 anos, maquiagem impecável, brincos brilhantes. Seu tom não era cruel, apenas desdenhoso, como se ela realmente não conseguisse imaginar que eu era algo além de sua equipe. Eu sou sua esposa, eu disse suavemente. Suas sobrancelhas levantaram. Oh, disse ela, piscando. Desculpe. Eu apenas assumi. Ela não terminou. Ela não precisava. Ela sorriu firmemente e flutuou como se não tivesse me escapado com uma única suposição. Eu fiquei lá, congelado. O riso, a música, tudo desapareceu em uma palpita baixa e sem graça nos meus ouvidos. Eu digitalizei a sala, tentando encontrar Thomas. Quando fiz, ele estava com 2 parceiros e uma mulher que eu não reconheci. Ela estava rindo de algo que lhe disse, a mão dela pastando a manga, permanecendo um segundo muito tempo. Eu andei em direção a eles, tentando não me sentir ridículo. Meus calcanhares ecoaram no chão de mármore como se estivessem zombando de mim. Eu cheguei a eles, ele se virou para mim sem calor. Sem sorriso, sem saudação. Isso é Elise, disse-lhe casualmente, minha esposa. A mulher piscou. Não calorosamente, não friamente, apenas educadamente. Ela estendeu a mão e disse, prazer em conhecê-lo. Como se fosse uma formalidade, como se eu não fosse a pessoa que construiu a vida que Thomas se levantou. Esperei que ele acrescentasse algo, qualquer coisa, um elogio, uma piada, um sinal de que eu quis dizer algo para ele nesta sala. Nada veio. Ficamos ali desajeitadamente por uma batida por muito tempo, e ele voltou à conversa.
Fiquei por um momento e depois me afastei silenciosamente. Encontrei uma mesa vazia perto da parte de trás e me sentei, meus dedos correndo distraidamente sobre o guardanapo de linho no meu colo. Eu assisti do outro lado da sala, rindo facilmente, animado de uma maneira que eu não via há anos. E pensei, é assim que se parece quando alguém te deixou emocionalmente, mas esqueceu de embalar as coisas deles. Eu não chorei naquela noite. Eu não saí ou causei uma cena. Esperei até o final, sorri por despedida, peguei o braço quando ele ofereceu. No carro, eu não falei. Ele também não. Quando entramos na garagem, ele desligou o motor e disse: "Você ficou quieto hoje à noite." Eu olhei para ele por um longo momento. Minha voz saiu pequena. Alguém pensou que eu era seu assistente. Ele deu de ombros. Tenho certeza de que ele não quis dizer nada com isso. E assim, ele fechou a porta no momento, em mim. Foi a primeira vez que percebi algo doloroso e permanente. Eu era mais invisível em público do que em particular. Naquela noite, tirei meu vestido e o deixei no chão. Eu olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro. O batom estava borrado. Os cachos caíram planos. Meus olhos pareciam mais velhos do que eu lembrava. E eu disse em voz alta para ninguém: "Acho que ele não me vê mais." Mas talvez a verdade fosse mais difícil. Talvez ele não tivesse me visto há muito tempo. A partida nem sempre acontece com sacolas embaladas e portas batidas. Às vezes, você sai em palcos, lentamente, silenciosamente, até que um dia você percebe que já se foi. Para mim, tudo começou com um quarto de hóspedes. Nós nunca tínhamos usado muito. Foi para os visitantes. O férias ocasionais ficam de junho ou amigos de infância da YLA durante as festas do pijama. Era pequeno, com paredes amarelas macias e uma cama dupla empurrada contra a janela. Havia algo estranhamente pacífico nisso. Seguro, quase esquecido, mas seguro. Uma noite, depois de outro jantar inútil com Thomas, mais silêncio, mais rolagem no telefone, mais de mim olhando para o meu garfo como se pudesse falar comigo, subi as escadas, virei à direita em vez de à esquerda e abri a porta para o quarto de hóspedes. Eu não planejava dormir lá. Eu simplesmente não conseguia mais dormir ao lado dele. Ele não me tocou há meses. Não está de raiva, não de carinho, nem mesmo de passagem. O espaço entre nós na cama se transformou em um desfiladeiro. Eu ficaria acordado ouvindo-o respirar, sentindo que estava preso na vida errada, como se eu tivesse acidentalmente entrado na história de outra pessoa e não conseguia encontrar a saída. Naquela noite, sentei-me à beira da cama dupla e apenas existi. Sem lágrimas, sem pânico, apenas um tipo quieto de derrota. Eu olhei para a aquarela emoldurada de um farol na parede. Eu pintei há 15 anos. Eu mal me lembro de fazer isso. Parecia o trabalho de outra pessoa, alguém que costumava sentir as coisas. Eventualmente, eu deitei. O travesseiro cheirava a linho e poeira. Os lençóis estavam rígidos com o desuso, mas dormi melhor do que em semanas. Na manhã seguinte, eu esperava que ele dissesse algo, bateu na porta, para perguntar o porquê. Ele não. Ele fez café, não perguntou onde eu estava, nem olhou para o travesseiro extra em nossa cama, como se eu tivesse simplesmente evaporado à noite, e ele estava feliz pelo espaço extra. Fiquei no quarto de hóspedes na noite seguinte e na noite seguinte. Comecei a manter algumas coisas lá, uma escova de dentes, um par de chinelos, uma túnica velha. Eu fiz isso meu. Os dias não mudaram. Eu ainda cozinhei. Eu ainda fiz recados. Eu ainda dobrava suas camisas. Ele ainda desapareceu no trabalho. Seu telefone, seu silêncio. Nós nos mudamos pela casa como estranhos educados, cuidadosos, distantes, não querendo perturbar a poeira. E todos pensaram que estávamos bem. Carol acenaria do outro lado da rua. Laia ligaria para todos os outros domingos e perguntava sobre empréstimos escolares e entrevistas de emprego. June me enviaria fotos de seu novo cachorro. Ninguém perguntou se eu estava feliz, porque fiquei tão bom em fingir. Eu acho que, à sua maneira, Thomas assumiu que isso era mais fácil, mais limpo. Eu não tinha gritado. Eu não tinha exigido. Eu não tinha feito nada confuso. Eu tinha acabado de me afastar, silenciosamente.
Mas o que ele não percebeu foi o seguinte: só porque uma mulher para de lutar não significa que ela está bem em perder. Às vezes significa que ela está economizando sua força para outra coisa. Uma tarde, encontrei uma pilha dobrada de sua roupa sentada no balcão da cozinha. Ele entrou, olhou para ele e disse sem pensar: "Obrigado, Elise. Você é o melhor colega de quarto que um cara poderia pedir." Ele riu. Eu não. A palavra colega de quarto me prendeu como estática. Foi isso que nos tornamos. Um par de fantasmas assombrando a mesma casa. E a verdade é que eu não saí de uma vez, não fisicamente, mas algo em mim saiu naquele dia. Silenciosamente, permanentemente. Um interruptor virou e a luz nunca voltou. Parei de dobrar suas roupas depois disso, parei de comprar seus lanches favoritos, parei de perguntar quando ele estaria em casa. Parei de ser a cola. E talvez a parte mais triste seja ele nunca perguntou por quê. Uma noite, Carol e eu sentamos na varanda dela. Ela me serviu um copo de vinho e disse gentilmente: "Você se parece com alguém que já se foi no meio do caminho." Eu olhei para minhas mãos. Acho que ele não notaria se eu fosse embora. Ela fez uma pausa. Você seria? Não respondi, porque não tinha certeza. Talvez essa fosse a parte mais assustadora. Quando você passa tanto tempo se entregando a alguém que não o vê, a pessoa que você foi começa a desaparecer. E quando você finalmente se afasta, mesmo que ninguém o veja, isso ainda conta. Eu não gritei. Eu não bato as portas. Acabei de entrar em outra sala. E, ao fazer isso, comecei a encontrar os contornos fracos de alguém que eu costumava ser. Você sempre acha que o fundo do poço será algo dramático. Um grito, um tapa, uma porta batendo atrás de você. Mas quando eu bati no meu, não havia som, apenas uma talhada macia de uma colher e uma xícara de chá fria. Foi uma terça-feira, nada de especial. O céu era da cor do cimento molhado, e a chuva estava caindo constantemente desde a manhã. Lembro-me do som disso, um padrão suave e sem fim na janela da cozinha. Até a casa parecia cansada, como se estivesse suspirando comigo. Acabará de voltar do supermercado. Passei 20 minutos no corredor do chá, porque não conseguia me lembrar de que tipo Thomas gostava. Então lembrei que ele não pediu chá há mais de um ano, então saí sem ele. As malas ainda estavam sentadas no balcão quando eu me fiz um copo. Camomila, sem mel. Eu nem queria. Era apenas algo para fazer. Algo que parecia vagamente humano. Sentei-me na mesa da cozinha, minhas palmas das mãos enroladas na caneca. E então eu fiquei lá por horas. O chá ficou frio. A luz mudou na sala, movendo-se pelo chão como se o tempo estivesse tentando escapar de mim. Eu não me movi. Não por tristeza, nem por fadiga. Eu simplesmente não vi o ponto. Olhei em volta e vi uma vida que não reconheci. Armários cheios de pratos de ninguém usado. Um calendário na geladeira marcado com compromissos que não significavam nada. Uma foto de Laia de sua formatura no ensino médio, sorrindo entre nós dois como se ela não sabia que era cola há anos. Talvez ela tenha feito. Talvez ela também não quisesse admitir. Eu olhei para o chão de ladrilhos, percebendo pela primeira vez como as linhas de rejunte eram irregulares. Eles sempre foram assim? Pensei no dia em que nos mudamos. Thomas me levou sobre o limiar como se estivéssemos morando em um filme. Eu estava rindo. A tinta ainda cheirava fresca. Ainda não tínhamos móveis, apenas colchões de ar e comida. Naquela noite, comemos lomen da caixa e conversamos sobre que tipo de cortinas pendíamos. Agora, todos esses anos depois, sentei-me em silêncio, muito vazio para chorar. Foi nesse momento que percebi que não tinha ideia de quem eu era fora desta casa. Fora de ser a esposa de Thomas, a mãe de Laia, a irmã de June, a vizinha de Carol, Elise sozinha não existia, e isso me aterrorizou. Levantei-me, caminhei até o espelho no corredor. Eu me olhei como se estivesse estudando um estranho. Minha pele ficou sem graça. Minha postura havia cedido. Meus lábios pareciam mais magros, como se tivessem esquecido como sorrir. Cheguei e tocei minha bochecha. Só para sentir alguma coisa, eu sussurrei: "Quem é você?" O silêncio respondeu. Fui até a sala e sentei no sofá.
Thomas deixou sua jaqueta jogada sobre o apoio de braço novamente. A visão, descuidada, impensada, fez minha garganta apertar. Eu peguei. Cheirava a colônia e o escritório. Eu o pressionei no meu peito e esperei por um sentimento. Raiva, tristeza, amor, qualquer coisa. Mas não havia nada. Foi quando eu soube que não estava apenas quebrado. Eu estava fora. Eu era um fantasma em minha própria casa. A pior parte não foi que Thomas não percebeu. Foi que eu não havia notado. Eu estava desaparecendo há anos, célula por célula, sorria por sorriso. Naquela noite, eu não fiz jantar. Eu não dobrei a roupa sentada na secadora. Eu não enviei uma mensagem para o YLA de volta. Eu me arrastei para a cama do quarto às 7h30, totalmente vestida e puxei o cobertor sobre a cabeça como uma criança escondida de monstros. Mas não havia monstros na casa, apenas a dor silenciosa de não ser vista. Não foi um colapso alto. Foi uma rendição. O tipo tranquilo. O tipo perigoso. E em algum lugar no fundo de mim, uma única brasa permaneceu. Não queimando, não brilhando, apenas lá, esperando. Porque mesmo naquele momento, com uma xícara de chá fria, um olhar vazio e um eu desaparecido, algo se recusou a morrer completamente. Eu ainda não sabia, mas aquela pequena e teimosa brasa seria o que me salvou. Tudo começou com uma aranha. Eu estava no sótão, tentando evitar pensar. Foi isso que eu fiz ultimamente. Mantido ocupado. Gavetas limpas que ninguém se abriu. Lixo organizado que não importava. Me evitou. Thomas finalmente me convenceu de que era hora de começar a arrumar as coisas. Não estávamos nos movendo imediatamente, mas ele estava falando sobre listar a casa na primavera. Disse que não precisávamos mais do espaço. Disse que a casa era demais para nós agora. Ele fez parecer lógico, neutro, mas parecia ser apagado. Então, eu concordei. Eu disse a mim mesma que começaria no sótão. Parecia mais seguro. Memórias empoeiradas, caixas de férias antigas, móveis esquecidos. Nenhuma emoção real deixada lá, apenas coisas. Eu estava chegando atrás de uma pilha de caixas para puxar uma lâmpada quebrada quando uma aranha gorda caiu do teto. Eu gritei e caí para trás, minha mão batendo em alguma coisa. Uma caixa. Não apenas qualquer caixa. Este foi dobrado no canto, meio coberto com uma saia antiga. Papelão marrom, selado com uma tira de fita amarelada. Bordas distorcidas do tempo. No começo, pensei que era rotulado com informações de remessa, mas quando eu afastei a poeira, vi a escrita em um marcador permanente preto grosso na parte superior. Minha verdadeira esposa. As palavras me impediram de frio. Não parecia uma piada. Não era a caligrafia de uma criança, e não era minha. Meu primeiro pensamento foi: tem que ser algum tipo de confusão. Talvez Thomas o rotulou anos atrás para uma peça ou presente de mordaça. Ele não era sentimental ou romântico, mas pensei, talvez uma vez. Talvez naquela época. Ainda assim, algo dentro de mim apertou. Eu me agachei lentamente e descasei a fita. A caixa deu um rangido baixo quando se abriu, como se não tivesse sido tocado há anos. O conteúdo era escasso, intencional, uma fita azul pálida, uma fotografia de uma mulher que eu não reconheci. Meados dos 30 anos, impressionantes cabelos longos escuros, covinhas, rindo ao vento. Havia algo ousado nela, livre. Eu odiava como ela era linda. Um lenço vermelho dobrado. Eu o trouxe para o meu nariz por instinto. O perfume fraco permaneceu, jasmim e citros, não meu. E no fundo, um envelope, grosso, pesado. Eu o entreguei. O papel foi envelhecido, os cantos macios com o tempo. Na frente, na mesma letra ousada, Daniele. Eu não conhecia Daniele. Mãos tremendo, eu abri. A carta dentro foi escrita em tinta azul, levemente borrada em alguns lugares. A caligrafia era familiar. Eu o vi nas listas de supermercados, em cartões de aniversário, em notas pegajosas deixadas na geladeira. Era Thomas. Você sempre foi o único. Todos os dias com ela, penso em você. Estou cansado de fingir.
Estou arquivando os papéis esta semana. Eu quero que nossa vida finalmente comece. Não havia data no topo, mas o fundo tinha seu nome claramente assinado, Thomas. Sob a carta havia um envelope legal, selado, mas não garantido. Meus dedos tremeram quando eu abri. No interior, havia documentos de divórcio arquivados em nosso Tribunal do Condado, datado de 2 de outubro de 1998. Sua assinatura estava no fundo. A linha onde o nome da esposa deveria ter sido ler Danielle Rose Avery. O espaço ao lado do nome dela, onde ela deveria ter assinado, estava em branco. Eu olhei para a data. Casei-me em Thomas em março de 1999. 4 meses depois, meu coração começou a bater, mas meu corpo não se movia. Fiquei lá no chão do sótão, cercado por poeira de isolamento, silêncio e 25 anos de história repentinamente questionável. Eu li a carta novamente. Você sempre foi o único. Estou cansado de fingir. Arquivando os papéis nesta semana. O que isso significa? Ele já havia começado uma vida com outra pessoa? Ele estava planejando deixá-la ou me deixar? Eu já fui legal, real, escolhido? Minha mente girou em todas as lembranças, o casamento, o nascimento de nossa filha, férias, aniversários, todos agora contaminados pela sombra de uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. Danielle, um nome que eu nunca esqueceria. Agora, eu era um substituto, um plano de backup, ou pior, um segredo que ele guardava dela? Eu não conseguia falar, nem conseguia chorar. Não havia espaço, apenas perguntas, apenas ecos. Eu senti como se tivesse entrado na vida de outra pessoa e, pior, que alguém já havia vivido o meu. Como você reconstrua um senso de si quando sua própria identidade como esposa não é mais sólida? Eu segurei a carta contra o meu peito e deixei o sótão engolir o silêncio. Eu queria gritar. Eu queria queimar tudo. Eu queria acordar. Mas a verdade era que eu já tinha. Este não foi o fim. Isso foi o começo de outra coisa. Porque naquele momento, esse momento devastador e doloroso, eu sabia que nunca poderia voltar a fingir. E pela primeira vez em anos, eu não queria. O sótão ficou escuro por um longo tempo depois de fechar a caixa. Eu não corri as escadas. Eu não invadi a cozinha ou joguei a carta no rosto de Thomas. Eu nem chorei. Eu apenas sentei lá, minhas mãos descansando no meu colo, meu coração fazendo coisas estranhas e desiguais no meu peito, como se não tivesse certeza de colapsar ou pegar fogo. Eu havia passado tanto tempo esperando que ele me veja, me amar do jeito que ele já teve, ou talvez apenas para perceber que eu estava desaparecendo. Mas de repente, nesse silêncio, eu não estava mais esperando. Eu estava assistindo. Observando a verdade tomar forma na minha frente, peça por peça dolorosa. Observando tudo que eu tinha me agarrado, o casamento, o lar, a identidade, deslocando da fundação para a ficção. E em algum lugar abaixo do choque, sob a humilhação, algo mais se mexeu, algo velho, fraco, familiar. Uma espécie de raiva, sim, mas não era barulhenta ou caótica. Estava estável, claro. Eu não estava com raiva por ele ter mentido. Fiquei com raiva por ter confiado nele mais do que confiava em mim mesmo. Fiquei com raiva de todos os momentos em que descartei meus instintos, suavizei minha voz, mordi minha língua para manter a paz. Todos os momentos em que me senti invisível, mas ainda apareceu. Todas as noites em que me enrolei no quarto de hóspedes, sussurrando, talvez amanhã ele me note novamente. E fiquei com raiva porque tinha dado tudo, meu tempo, meu corpo, minha juventude. Eu desisti de pintura. Eu desisti de trabalhar. Desisti de pedaços de mim devagar, de bom grado, porque pensei que era amor. Mas o amor não deve exigir tanto apagamento. E sentado no piso do sótão com poeira na garganta e o nome de Danielle queimando no meu peito, percebi que não me via claramente há anos. Eu me levantei. Não foi dramático. Minhas pernas estavam rígidas. Minhas costas doíam, mas eu fiquei. Carreguei a caixa no andar de baixo e a deslizei embaixo da cama no quarto de hóspedes. Meu quarto. Eu não queria que ele encontrasse ainda. Eu não estava pronto para entregar esse poder. Em vez disso, fiz chá. Um copo fresco, quente desta vez.
Eu fiquei junto à janela enquanto ela mergulhava, vendo o sol se mover pelas nuvens. Gostei devagar, não porque tinha um sabor bom, não, mas porque eu queria lembrar como era fazer algo apenas por mim. Naquela noite, abri um antigo caderno de desenho. Estava no armário há mais de uma década. As páginas eram amareladas, enrolando-se nas bordas. Meus dedos tremeram um pouco enquanto eu os passava, rostos, flores, portas, coisas com as quais eu já tinha me importando. Sem pensar, peguei um lápis, desenhei uma linha e depois outra. Não foi gracioso. Eu estava enferrujado, mas era meu. Cada golpe parecia um desafio, como uma respiração depois de muita coisa, como acordar. Thomas não percebeu, é claro. Não naquela noite. Não na manhã seguinte. Não quando cozinhei por mim mesmo em vez de nós dois, ou quando parei de reabastecer o café dele, ou quando não procurei mais a aprovação dele antes de tomar decisões. Mas algo mudou em mim. Eu não me importava mais se ele notou. Eu notei, e isso era novo. Comecei a ouvir música novamente. Não são suas estações de jazz ou rádio, mas meus antigos favoritos. Puxei o toca-discos que ele disse que era desajeitado e desatualizado e deixei girar enquanto eu dobrava a roupa ou repateava uma planta ou esboçava silenciosamente na sala de estar. Eu mandei uma mensagem em junho, perguntei sobre o cachorro dela. Liguei para Carol e disse sim para almoçar. Eu sorri para o caixa no mercado e quis dizer isso. Eu não estava curado. Eu não era forte, mas estava ciente. E a consciência é seu próprio tipo de rebelião. Porque uma vez que você vê a verdade, realmente vê, você não pode vê-la. Depois que você se lembra de quem você era antes do mundo dizer para você encolher, é apenas uma questão de tempo antes de começar a crescer novamente. Eu não era mais a esposa. Não apenas. Eu era Elise, apenas Elise. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia o suficiente. O incêndio não voltou de volta ao mesmo tempo, mas eu podia sentir a chama tranquila retornando. E desta vez, eu não deixaria ninguém sufocar. Eu não gritei. Eu não o confrontei. Eu não disse uma palavra sobre a caixa escondida debaixo da minha cama. Em vez disso, fiz um plano silenciosamente, pacientemente, porque, depois de 25 anos pedindo restos, terminei de implorar por dignidade. Eu não ia dar a ele a satisfação de me ver quebrar. Eu não interpretaria a esposa traída com lágrimas de rímel e gritava perguntas. Eu seria deliberado, inabalável, invisível da maneira que o poder às vezes é. O primeiro passo foi prático. Encontrei um advogado. O nome dela era Meera Cortez. June recomendou seus anos atrás, quando ela estava passando por seu próprio divórcio. Eu nunca imaginei que precisaria do nome, mas agora apertei o cartão como uma linha de vida. Eu agendei a consulta enquanto Thomas estava trabalhando. Eu disse a ele que estava visitando Carol. Ele nem olhou para cima do laptop. Divirta-se, ele murmurou. Ele não perguntou para onde eu estava indo. Ele nunca fez. O escritório de Meera era brilhante e simples. Sem frescuras. Ela não tinha pena de mim, e não me apadrinhou. Ela apenas ouviu. Quando contei a ela sobre a carta, os papéis do divórcio, a data, ela não ofegou. Ela piscou lentamente e disse: "Você tem cópias?" Sim, eu disse, eu os fiz na noite em que encontrei. Ela assentiu. Inteligente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém olhou para mim como se eu fosse capaz, como se eu ainda tivesse escolhas. Nas semanas seguintes, comecei a coletar documentos em silêncio. Certificados de nascimento, nossa licença de casamento, declarações fiscais. Eu fotografei tudo. Eu não peguei os originais. Isso seria óbvio demais. Apenas o suficiente para dar a Meera o que ela precisava para construir o caso. Em casa, mudei todos os dias como sempre tive, cozinhar, limpar, acenando educadamente na conversa fiada de Thomas. Mas embaixo da superfície, eu estava deitando tijolos um por um, uma parede entre a mulher que ele pensava que eu e a mulher que eu estava me tornando. Abri uma conta bancária separada sob meu nome de solteira, Elise Merritt. O primeiro depósito foi modesto, US$ 400 de um antigo título de poupança que minha mãe me deixou.
Então comecei a guardar pequenos pedaços de dinheiro da mercearia, dinheiro do aniversário, qualquer coisa que eu pudesse ficar de lado sem aviso prévio. Cada vez que transferia dinheiro, senti algo desconhecido em mexer dentro de mim. Liberdade. Não são as gentis que as pessoas anunciam nos filmes, mas do tipo que cresce silenciosamente sob suas costelas quando você sabe que está finalmente pensando no futuro. Comecei a andar mais. Não vagar sem rumo, mas passos propositados. Eu ia à biblioteca e confira livros sobre reinvenção, finanças e até técnicas de aquarela. Preenchi um pequeno caderno em espiral com pensamentos, planos e afirmações que não ousei dizer em voz alta. Eu disse sim ao café com Carol. Sentamos na varanda dela enquanto o vento empurrava as folhas na calçada. Você parece diferente, disse ela uma tarde, bebendo de sua caneca azul favorita. Eu sorri. Não totalmente, apenas o suficiente. Acho que me lembro de quem eu costumava ser. Carol olhou para mim por um longo momento. Você precisa de ajuda? Não, eu disse, eu sou bom, realmente. E eu era, não fixo, não inteiro, mas estável. Eu não contei ela sobre o advogado, ainda não. Eu não estava pronto para torná-lo real na boca de outras pessoas. Havia poder no sigilo. Mesmo a maneira como eu olhei para Thomas mudou. Eu não procurei mais seu olhar para validação. Eu não analisei o humor dele ou tentei interpretar o silêncio entre nós. Eu o vi pelo que ele era, um homem que havia dito a alguém há muito tempo que eu era quem ele estava fingindo. E eu me recusei a jogar fingindo mais. Ele percebeu algo eventualmente, mas não conseguiu nomear. Eu vi da maneira que seus olhos permaneceram quando entrei em uma sala. A maneira como ele hesitou antes de partir para o trabalho. Uma vez ele perguntou se eu estava me sentindo bem. Eu sorri e disse, nunca melhor. Ele não sabia o que fazer com isso, porque eu não estava com frio. Eu não era hostil. Eu estava indisponível. Emocionalmente indisponível, energeticamente indisponível, não está mais assinando a ilusão. Cada parte de mim estava se preparando, fortalecendo. Eu estava abrindo espaço não apenas para sair, mas para me tornar. E eu sabia que quando chegou a hora, não precisaria levantar minha voz, porque já havia começado a sair. E desta vez, eu não estava parando. No começo, Thomas não percebeu que nada havia mudado. Ele estava acostumado a mim ficando em silêncio, muito confortável comigo me movendo pela casa como música de fundo. Agradável, familiar, nunca muito alto. Mas a diferença agora era que meu silêncio carregava peso. Não era passivo. Foi intencional. E ele podia sentir isso. Ele entrava na cozinha e eu não olhava para cima. Eu continuava escrevendo no meu caderno, desenhando uma folha, fazendo uma lista. Ele limpava a garganta e ficava ali, esperando o reconhecimento usual. Eu não dei. Pequenas coisas começaram a escorregar para ele. Ele perdeu suas chaves 2 vezes em uma semana. Deixou o telefone em casa uma manhã e teve que virar a metade do escritório. Eu não corri para encontrá-los. Eu não o lembrei como costumava fazer. Eu o deixei sentir a perda. Ele começou a checar mais, voltando para casa um pouco mais cedo, pairando em portas como se quisesse dizer algo, mas não conseguiu encontrar as palavras. Eu acho que ele poderia sentir o chão embaixo de nós mudando, mas ele não sabia o porquê. Uma noite, quando eu mexi sopa no fogão, ele se inclinou contra o balcão e disse, você tem sido diferente ultimamente. Eu não pausa. Eu não olhei para ele. Estou ocupado, eu disse. Fazendo o quê? Ele perguntou, sua voz bateu com confusão. Talvez até um pouco de preocupação. Eu me virei, olhei nos olhos e disse uniformemente, coisas que importam para mim. Ele piscou. Eu vi isso acertá-lo, não o significado, mas o tom. Eu não falava com ele assim há anos. Não com desapego, não com a calma posse de mim mesma. Isso o sacudiu mais do que se eu tivesse gritado. Ele ficou lá por um longo momento, depois virou e saiu da sala sem outra palavra. Foi a primeira vez que percebi que não temia mais seu silêncio, porque o meu era mais forte agora. Eu assumi o quarto de hóspedes completamente, não escondendo abertamente. Mudei em mim meus livros, meus suprimentos de pintura, meus chinelos, meu cobertor favorito de antes de me casar.
Eu fiz isso, meu. Comecei a trancar a porta à noite, para não mantê-lo de fora, mas para me lembrar que era o meu espaço. Ele não perguntou por quê. Eu acho que ele sabia que havia perdido o direito de perguntar. Comecei a rir de novo. Não ao seu redor, nunca ao seu redor, mas com Carol, com Jun por telefone, mesmo sozinho quando derramei tinta no tapete e percebi que não me importava mais. Parei de pedir permissão para apreciar minha própria empresa. Eu usava brincos novamente, apenas pregos, nada chamativo, mas vi como ele olhou para eles, confuso, como se eles não correspondessem à versão de mim que ele se acostumou. A versão que se vestia com cores neutras e não falava a menos que falasse. Essa versão se foi. Ele uma vez tentou tocar meu ombro no corredor. Eu não funcionei. Eu não me inclinei. Eu simplesmente pisei em volta dele e continuei andando. Foi quando a mudança se tornou óbvia. Ele me subestimou por anos. Ele confundiu bondade com fraqueza. Ele assumiu que o silêncio significava complacência. Mas agora ele estava no espaço onde minha lealdade costumava viver, e tudo que podia sentir era o frio de sua ausência. Ele estava desequilibrado e eu sabia que ele não sabia como consertar. Ele começou a tentar estar presente novamente, trazendo para casa meu pão favorito da padaria, perguntando sobre o meu dia em tons estranhos. Uma vez ele elogiou meu cabelo. Eu assenti e fui embora. Porque a verdade era que eu não precisava mais de validação do homem que passou anos retendo-o. E essa é a coisa mais perigosa para alguém como ele, uma mulher que não precisa mais de sua atenção, sua aprovação ou seu pedido de desculpas. Ele estava acostumado a me encolhendo, suavizando as rachaduras em nossa vida. Agora eu deixei as rachaduras mostrarem. Eu deixei o silêncio falar por si. E quanto mais eu me afastava, mais óbvio se tornava que o poder nunca lhe pertencia. Sempre foi meu. Eu tinha acabado de esquecer. Agora me lembrei. E eu não precisava de uma luta para provar isso. Porque às vezes o movimento mais poderoso não é gritar ou exigir respostas. Às vezes, a coisa mais poderosa que uma mulher pode fazer é simplesmente parar de perguntar. Eu não planejei para um dia específico. Não houve um grande momento cinematográfico em que decidi, é isso. Ele veio em silêncio, naturalmente, como uma temporada mudando. Passei semanas me preparando emocionalmente, construindo força, reunindo fatos, recuperando peças de quem eu era e, eventualmente, o silêncio entre nós ficou tão pesado que falar a verdade parecia respirar novamente. Era uma manhã de domingo. Ele estava sentado na mesa da cozinha, bebendo seu café, examinando as manchetes em seu tablet como sempre. Do lado de fora, o vento empurrou as folhas vermelhas e douradas do outro lado do quintal. A casa parecia quieta, pesada com algo não dito. Eu vim segurando a caixa. Não é a cópia, nem a pasta de documentos que compartilhei com meu advogado. A caixa original, a que encontrei no sótão, arrotulada como a minha verdadeira esposa. Ele não olhou para cima no começo. Ele nunca mais fez. Eu o coloquei no meio da mesa, bem entre o café e o jornal dele. Ele olhou para ele, distraído. Então seus olhos prenderam as palavras escritas em marcador preto, minha verdadeira esposa. Ele congelou. O tablet na mão abaixou uma polegada. Puxei a cadeira em frente a ele e sentei-me. Ainda assim, ele não disse nada. Finalmente, eu falei. Calmo, firme. Sem lágrimas, apenas a verdade. Eu o encontrei no sótão há algumas semanas. Ele olhou para a caixa como se pudesse explodir. Cheguei adentro e peguei a carta, o lenço vermelho, a foto, os papéis do divórcio. Deixei-os sobre a mesa na frente dele como peças de quebra-cabeça. Pedaços de uma vida que eu nunca soube que ele vivia. Pedaços de uma mulher que eu nunca soube que existiam. Danielle Rose Avery, eu disse, tocando no papel gentilmente. Arquivado em 2 de outubro de 1998, 4 meses antes do nosso casamento. Ele abriu a boca, mas eu levantei a mão. Eu não quero desculpas. Não estou aqui para discutir. Eu só quero que você saiba que sei, que já vi, que não estou mais no escuro. Ele parecia em pânico por um segundo, depois o cobriu como sempre fazia com a quietude polida dele, como se essa fosse uma reunião de negócios para a qual ele não havia se preparado. Elise, ouça.
Eu ouvi, eu interrompei, por 25 anos. Eu ouvi quando você esqueceu meu aniversário, quando você chegou em casa tarde, quando você parou de falar comigo na cama, quando me deixou encolher em alguém que nem olhou mais. Eu me inclinei um pouco, para não ser agressivo, mas ele não conseguia desviar o olhar. E agora estou falando. Seus lábios pressionaram em uma linha. Sua mão agarrou a caneca de café como se ele precisasse do calor para permanecer aterrado. Eu não me importo com o porquê, eu disse. Não mais. Talvez Daniele tenha deixado você. Talvez você a tenha deixado. Talvez você nunca tenha apresentado os papéis finais. Não importa. Peguei a carta, a que ele escreveu para Daniele. Você disse a ela que estava fingindo comigo, que todos os dias comigo era uma mentira. Eu dobrei-o ordenadamente e coloquei de volta. Bem, eu também não fingirei. Ele olhou para mim como se não soubesse quem eu era. E talvez ele não. Talvez ele tenha se acostumado com a versão de mim que engoliu tudo que ele esqueceu que eu tinha dentes. Elise, ele finalmente disse, voz baixa, foi há muito tempo. Eu ri, não cruelmente, não amargamente, apenas suavemente, como se eu estivesse ouvindo o quão absurdo essas palavras realmente eram. Não foi ontem, mas nunca se foi. Seu rosto torceu, como se ele quisesse se desculpar, mas não conseguiu encontrar o roteiro. Levantei-me, peguei a caixa em meus braços novamente, segurei-a contra o meu peito como um caixão. Não para uma pessoa, mas para o casamento em que costumava acreditar. Eu já falei com alguém, eu disse, voltando-me para o corredor. Alguém, sua voz se afiou. Um advogado. Essa palavra pendurou no ar como uma nuvem de tempestades. Ele se sentou, atordoado. Eu acho que foi quando ele finalmente percebeu que isso não era um blefe. Este não era um dos nossos argumentos antigos em que eu fico quieto e limparia a cozinha até que a tensão passasse. Desta vez, eu não estava limpando nada. Eu estava limpando espaço. Enquanto caminhava pelo corredor, não olhei para trás. Eu não queria ver o rosto dele, porque esse momento não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre recuperar meu lugar em uma vida, eu havia me rendido há muito tempo. E eu não precisava da reação dele. Eu já havia falado minha verdade, e isso foi suficiente. Eu pensei que o confronto seria o fim. Mas não foi. Era apenas o desbloqueio de uma porta que eu não ousei abrir antes. Uma porta que levou direto ao passado, que agora sabia que foi construída sobre mentiras, meia-verdade e negócios inacabados. Quando eu disse a Meera, minha advogada, sobre todo o conteúdo da caixa, e que eu ainda tinha os documentos originais, ela ficou incomumente quieta. Então ela se inclinou para a frente, juntou os dedos e disse, preciso correr algumas coisas no tribunal. Alguns dias depois, ela me ligou de volta. Elise, disse ela, sua voz calma, mas elétrica por baixo, há algo que você precisa saber, algo importante. Eu dirigi para o escritório dela. Ela não queria explicar isso por telefone. Ela me cumprimentou com uma pasta na mão e um olhar que dizia, isso muda as coisas. Ela abriu a pasta e deslizou a folha superior em minha direção. Era um documento judicial certificado de nosso município. O arquivamento original, datado de 2 de outubro de 1998. O divórcio entre Thomas Rowan e Danielle Rose Avery nunca havia sido finalizado. Não foi apenas atrasado ou demitido. Nunca foi processado legalmente. A papelada foi arquivada. Thomas havia assinado. Mas Danielle não tinha. Ela nunca devolveu sua assinatura. Nenhum acompanhamento ocorreu. Nenhuma aprovação judicial. Nenhum decreto de dissolução. Meera me parecia morto nos olhos e disse, Elise, a partir de hoje, você pode não ter sido legalmente casado com Thomas. Senti a inclinação do chão embaixo de mim. Desta vez, não do desgosto, de outra coisa. Algo quase surreal. Estou com ele há 25 anos, eu disse. Eu criei nossa filha. Eu sacrifiquei tudo. Ela assentiu. Emocionalmente, praticamente, espiritualmente, sim, você é casado, mas legalmente, isso é uma questão muito diferente. Eu não sabia o que dizer. Fiquei lá em silêncio atordoado, processando o que isso significava. E então me atingiu.
isso não foi apenas traição. Foi fraude. Thomas fez votos comigo enquanto ainda é tecnicamente casado com outra pessoa. Ele assinou empréstimos, apresentou impostos e tomou decisões legais comigo. Tudo sob uma premissa falsa. Eu havia construído uma vida inteira em uma mentira que ele enterrou em uma caixa. Meera se sentou e disse: podemos prosseguir de duas maneiras. Silenciosamente ou formalmente. De qualquer forma, você tem o direito de restituição, possivelmente danos, financeiramente, emocionalmente, até reputação. Eu não queria lutar por vingança, mas queria algo que importava. Reconhecimento, responsabilidade, dignidade. Nas semanas seguintes, Meera apresentou em meu nome. Iniciamos uma separação formal e uma reivindicação civil por deturpação fraudulenta. Em termos simples, ele se apresentou como meu cônjuge legal quando não era. Ele tentou lutar no começo. Seu advogado chamou Meera, então chamou novamente. Então ele me enviou diretamente com um tom em algum lugar entre suplicações e pânico. Thomas chegou em casa uma noite, claramente abalado. Ele ficou na cozinha como um homem que havia perdido toda a sua vida. Eu nunca pretendia que fosse assim, disse ele. Eu não respondi. Eu apenas olhei para ele. Realmente olhou. Um homem que uma vez parecia tão estável, tão composto, agora desmoronando sob a pressão de ser verdadeiramente visto. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu simplesmente disse: eu merecia melhor e agora estou reivindicando. Eventualmente, ele assinou. O acordo me concedeu a Câmara, os direitos completos da minha pensão, os benefícios do cônjuge e uma declaração formal de prestação de contas incluídos nos documentos judiciais. Ele também teve que escrever uma carta legal, não um pedido de desculpas, não por emoção, mas um reconhecimento de irregularidades que seria apresentado no recorde do condado. Foi a coisa mais próxima da justiça que eu já conheci. Não é alto, não é dramático, nem com fogos de artifício, apenas a verdade, impressa, gravada e a minha. Depois de todos esses anos de silêncio, agora eu tinha uma trilha de papel de quem ele era e quem eu sempre fui. Não apenas um espaço reservado, não apenas a segunda chance de alguém, mas uma mulher que deu a ela tudo e se afastou mais forte do que ela começou. Fazia 6 meses desde que os jornais foram assinados. 6 meses desde que a carta legal de irregularidades foi arquivada, a casa se tornou totalmente minha e Thomas mudou-se silenciosamente para um condomínio de 2 quartos nos limites da cidade. Nenhuma festa de adeus, nenhum grande anúncio, apenas um caminhão em movimento em uma manhã cinza quinta-feira e um homem que uma vez controlava todos os quartos agora reduzido a caixas. A casa estava mais silenciosa agora, mas não parecia vazia. Parecia o meu. Eu pintei a sala de estar um sálvia macio. Coloquei flores frescas na janela a cada semana. Eu pendurei uma das minhas novas aquarelas acima do manto, para não impressionar ninguém, mas para me lembrar o que eu era capaz de criar. Enchei o quarto de livros e velas e chamei de meu estúdio, meu espaço. E então, em um sábado de manhã, houve uma batida na porta. Eu não estava esperando ninguém. Carol geralmente ligava antes de vir. June estava fora do estado. Eu ainda estava na minha túnica, bebendo café na cozinha. Abri a porta e lá estava ela, Laia. Minha filha, nossa filha, 24 agora, trabalhando em 2 empregos de meio período e administrando um pequeno apartamento pela cidade. Ela parecia diferente, um pouco mais velha. O cabelo dela era mais longo. Ela usava um olhar cansado em volta dos olhos, como se tivesse visto mais do mundo do que jamais admitia. Não conversamos muito desde a separação. Ela não tomou partida, não abertamente, mas também ficou quieta. Alguns check-ins educados, um cartão de aniversário, um único telefonema desajeitado que terminou muito rapidamente. Agora, aqui estava ela, de pé na minha varanda, segurando uma caneca de viagem e um saco de papel do café na rua. Oi, mãe, disse ela. Pisquei para ela por um segundo e depois me afastei. Entre. Ela estava sentada à mesa onde Thomas costumava ler o jornal todas as manhãs. Ela pegou um muffin e o colocou entre nós. Eu tenho o seu favorito, canela maçã. Eu sorri fracamente, sem saber o que dizer. Eu queria te ver, disse ela, envolvendo as mãos em volta da xícara de café. Eu tenho pensado em tudo. Eu me sentei.
Ok. Ela hesitou, então disse: eu não conhecia o pai, sobre o divórcio não ser legal, sobre aquela mulher, Daniele. Sua voz quebrou um pouco. Eu não fazia ideia. Eu assenti. Eu sei que você não fez. Ela olhou para baixo. Eu deveria ter perguntado. Eu deveria ter chegado mais cedo. Acho que não sabia como. Houve um tempo em que eu teria tentado preencher o silêncio, acalmou. Ah, disse ela que estava tudo bem, mesmo quando fui quebrado. Mas agora, deixei o silêncio respirar entre nós. Depois de um momento, ela enfiou a mão em sua bolsa e puxou um pequeno envelope. Ela deslizou para o outro lado da mesa. Dentro havia uma fotografia de nós 2 anos atrás. Eu e ela no jardim, sujeira em nossas mãos, sol em nossos rostos. Eu estava rindo. Ela estava pegando minha bochecha. Eu o encontrei em um álbum antigo, disse ela. Eu percebi que perdi essa versão de você. Aquele que riu com o rosto inteiro. Eu olhei para a foto por um longo tempo. Não porque isso me deixou triste, mas porque não. Isso me deixou orgulhoso. Essa versão de mim não havia morrido. Ela ficou quieta por um tempo. Estou recuperando, eu disse suavemente, devolvendo a foto ao envelope. Laia alcançou o outro lado da mesa e pegou minha mão. Não estou aqui porque preciso de algo, mãe. Eu só queria ver você, o verdadeiro você. Olhei nos olhos dela e, pela primeira vez em anos, não senti que precisava de sua aprovação. Eu não precisava ser a mãe perfeita ou ter as respostas perfeitas. Eu só precisava estar presente, e eu estava. Estou feliz por você estar aqui, eu disse. Não conversamos muito sobre Thomas. Ela perguntou uma vez como ele estava e eu disse: você teria que perguntar a ele. Ela assentiu, não pressionou, porque ela também podia ver isso. Eu não estava mais carregando ele. Eu não estava me definindo por suas escolhas ou erros. E ela não estava aqui para me puxar de volta para o passado. Ela estava aqui para se sentar ao meu lado no presente, enquanto 2 mulheres aprendendo a se encontrarem novamente. Quando ela saiu, ela me abraçou mais rígida do que em anos. Não por culpa, não por pena, mas porque ela me viu agora, não como a esposa de seu pai, não como a mulher que ficou muito tempo, mas como Elise, inteira, acordada e finalmente livre. Há um tipo particular de silêncio que segue uma tempestade. Não vazio, mas quietude. Um tipo sagrado, uma respiração prevista na terra. É assim que minha casa parece agora. Não solitário, não é triste, apenas honesto. Eu acordo no início desses dias, não porque preciso, mas porque quero. Há algo pacífico na luz da manhã. A maneira como ele se estende pelo chão do meu estúdio como me cumprimentando, como se fosse meu. O quarto de hóspede se tornou algo completamente diferente agora. Eu não chamo mais de quarto de hóspedes. Eu não preciso. É o meu quarto. O espaço onde pinto, escrevo, bebo meu chá sem interrupção. Cheira a lavanda e citros. Meu manto está pendurado na porta. Meus livros estão empilhados pela janela. Há uma vela na mesa que eu ilumino todas as tardes, apenas para o ritual dela. Por tanto tempo, enchei quartos para outras pessoas. Eu me moldei para atender às necessidades deles, ao humor, ao seu silêncio. Eu medi meu valor em utilidade, quanto eu poderia dar, quão pequeno eu poderia me fazer. Mas agora eu me deixei ocupar espaço. Deixo o rádio enquanto cozinho. Eu danço na cozinha quando ninguém está olhando. Eu uso perfume novamente. Não porque eu quero ser notado, mas porque amo como isso me faz sentir, como arte. E de vez em quando, eu pausar e existir. Sento-me na quietude da minha vida e me maravilhei com a luz sem todo o peso que eu costumava carregar. Penso frequentemente para aquela caixa no sótão, arrotulada como a minha verdadeira esposa. Ainda está lá. Eu não o queimei. Eu não joguei fora. Não o mantenho fora de sentimento ou masoquismo. Eu mantenho porque faz parte da história. Parte da minha história. Aquela caixa me quebrou, sim. Mas também me entregou um espelho. Isso me perguntou da maneira cruel e desajeitada: quem é você sem ele? E a resposta, ao que parece, é mais. Mais do que uma esposa, mais do que um papel,
mais do que o silêncio que eu tolerei. Às vezes eu ainda ouço sua voz na minha cabeça. A maneira casual que ele me descartou. A maneira como ele dizia, não comece, quando eu precisava falar. A maneira como ele riu de uma festa enquanto alguém me confundiu com seu assistente. Mas sua voz não ecoa mais dentro de mim. Agora desaparece, substituído por meu. Uma voz que diz: você nunca foi o problema. Você nunca foi demais. Você estava apenas com alguém que não se importava em ver o quão forte você era. Agora eu vejo isso. Quantas mulheres estão condicionadas a permanecer, perdoar, encolher até que se percam? No entanto, também posso ver quando tudo pode mudar. Tudo muda no instante em que uma mulher diz o suficiente e significa isso. Eu vejo isso nos olhos da minha filha quando ela vem visitar, no espelho, e no trabalho que eu crio que não busca mais a aprovação para ser ousada. Os documentos do tribunal, a compensação ou o reconhecimento nunca foram a justiça final. Foi o seguinte, a tranquilidade que se seguiu. Do jeito que eu agora zumbo quando vou descalço pela minha própria casa. A maneira como eu ocupo a mesa. A maneira como respiro profundamente sem precisar me preparar. Não tenho intenção de mudar o passado. Eu não preciso. Aconteceu. Era importante. No entanto, o mesmo acontece com o que se seguiu. Na semana passada, fiquei na porta do sótão uma noite, quando tudo desabou. A caixa permaneceu escondida no canto, sob um balde de plástico contendo projetos de escolas antigas e uma coroa de Natal desbotada. Eu mantive minhas mãos fora disso. Eu só olhei para isso. Eu fechei a porta depois disso. Além do fato de que não me é mais dono. Quando o céu ficou dourado com o pôr do sol, desci as escadas, preparei chá, coloquei minha túnica e sentei em minha janela. Havia apenas calma, sem música dramática ou fogos de artifício. Do tipo quieto, do tipo que você defende, do tipo que você cultiva uma respiração de cada vez, uma verdade de cada vez, um passo de cada vez. Eu conheci a mulher que sempre pretendia ser, e ela não está saindo, mesmo que eu não recebesse o casamento que esperava.